culto de oração às 19h30, às quarta-feira. A classe de batismo de novos membros, então inscrição até dia 12/5, procura o irmão Marcos, responsável para fazer a inscrição. Jovens Moraes Prado, dia 20 de abril, então jovens, próximo sábado, tem um investimento de R$20. Café da Páscoa, próximo domingo, dia 21, às 8 horas aqui na igreja. Piquenique, dia 1º de maio, então tem café e almoço R$10, condução mais R$10. Lá no acampamento Serra da Graça, dia 1º de maio, às 7h30, saída daqui. Programação do Dia das Mães, dia 11 de maio. Então as senhoras podem colocar os nomes lá na lista, né? Para poder se organizar. Terminamos. Nós vamos nesse momento orar pelos dízimos. Irmão Juscelio. Hoje à noite a ceia do Senhor. Vou pedir ao irmão Luciano para orar pelos dízimos e oferta, por favor, irmão. Deus vos guarde. Lembra que no coro, normalmente a gente para, mas aqui a gente não vai parar. A gente vai direto, tá? Lá embaixo no ó, não, a gente não vai fazer ó, a gente vai direto, tá bom? A gente vai seguir a música aqui. Então vamos lá então, introdução de novo, por favor. Amen.
Vamos cantar agora o número 20, Meu Deus é Bom. Número 20 do Hinos de Louvor 3. Onde encontro Então, enquanto a orquestra toca, você vai dar uma movimentadinha. Aí nós vamos cantar o número 17 do Hinos de Louvor 3, junto ao Meu Deus. Então a orquestra toca agora a primeira estrofe e você dá bom dia às pessoas ao seu redor. Não? Mas você pode aproveitar a música. É bom que você já anda e já circula o sangue também. Ó. Une o bonito, o belo pelo agradável, né? Então vamos cantar e depois o pregador pode chegar. Não
Amém. Pode sentar, o pregador pode chegar. Bom dia, irmãos. Peço que você abra a sua Bíblia lá no livro do Êxodo. Já estamos quase no final desse livro. Obrigado, irmão. E vamos meditar nesta manhã no capítulo de número 34. Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo 34 é o texto da nossa meditação. Mas antes de começar, vamos ter uma palavra de oração, vamos pedir a orientação do Senhor. Oremos. Pai amado, obrigado por esse tempo, obrigado pelo teu cuidado, pela tua misericórdia na nossa vida. Pedimos a tua direção, pedimos a tua orientação, que a tua palavra venha falar aos nossos corações e por meio dela sejamos confrontados, sejamos confortados, sejamos alimentados e direcionados pelo Senhor. Que a sua palavra seja viva nas nossas vidas para nos conformar à imagem de Cristo. Pedimos a tua direção, pedimos a tua orientação no nome santo de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 34. Você conhece alguma pessoa insensível? Talvez aqui você conheça alguém, ou você mesmo se declare ser uma pessoa durona, uma pessoa que não chora, uma pessoa que não expõe os seus sentimentos, expõe a sua maneira de ser, a sua maneira de agir. Você conhece alguém assim? Não pedi nomes, mas naturalmente na sua mente, talvez algum nome surja, ou você mesmo comece a se identificar como uma pessoa, de certa maneira, insensível. Mas, irmão, saiba que insensibilidade é uma marca dos nossos tempos. Você quer ver só um exemplo de como insensibilidade é uma marca da nossa época, do nosso tempo? Vou te dar aqui 2 exemplos. Brumadinho, o número de mortos vai a 150, 182 estão desaparecidos. 2 prédios desabam no Rio de Janeiro, há mortos e feridos. E o grande fato é que nós ouvimos falar dessas tragédias, temos acesso a essas informações e infelizmente nós não nos comovemos mais. Talvez você ouve falar dessas tragédias, desses momentos difíceis que muitas pessoas estão passando, e talvez você até reflita por alguns segundos a respeito disso, às vezes ouvindo essa notícia no carro, vendo isso na televisão. Você ouça esses relatos e por alguns segundos você se comove, você se entristece, você pensa nisso por alguns segundos. Mas até mesmo a maneira que as notícias são colocadas, se você nunca percebeu isso, te levam a não deixar espaço para você se sentir assim. Porque você ouve falar de uma tragédia dessa no rádio durante 30 segundos, durante alguns minutos, e na sequência já vem uma propaganda, ou já vem uma notícia sobre esportes, ou já vem uma notícia diferente. Ou seja, você ouve de uma tragédia, você ouve de uma dificuldade, e você se comove ali por alguns segundos, mas na sequência isso já sai do seu pensamento, sua mente já está no comercial, já está nas suas questões do seu dia a dia, naquilo que você está ali fazendo, e você já esqueceu essa tragédia que você acabou de ouvir. Irmãos, o oposto da insensibilidade não é necessariamente a sensibilidade, mas sim a misericórdia. Misericórdia, irmãos, uma palavra que nós vemos constantemente nas Escrituras, ela passa a ideia de você se colocar ao lado de quem sofre,
quem está passando por uma dificuldade, quem está passando por um problema. Ou seja, o contrário de você ser insensível é você ser misericordioso. Ser misericordioso é você se colocar ao lado de alguém que sofre. Sensibilidade pode ser apenas um sentimento. Você sentiu, puxa, que pena, que difícil, que complicado, e já passou. Mas a misericórdia não, a misericórdia é um ato prático de solidariedade, se colocar ao lado de alguém que sofre. Ser misericordioso é se colocar ao lado, é estar próximo, demonstrando ali solidariedade, mostrando compaixão ao lado de quem está sofrendo. Nós, naturalmente, muitas vezes nos tornamos insensíveis à dor do próximo. Mas Deus é muito misericordioso. E no nosso texto de hoje, nós vamos falar um pouco a respeito da misericórdia de Deus, que é o oposto da insensibilidade. E nós veremos hoje 4 provas da grande misericórdia de Deus. 4 provas para você refletir a respeito de quão misericordioso Deus é. E só para nós relembrarmos aqui a história no livro do Êxodo, aqui nós temos no capítulo 34, capítulo do 32 até o capítulo 34, você tem, na verdade, o povo de Deus, a nação de Israel, passando por um momento muito delicado. Só para você recapitular toda a história, esse povo é o povo que foi resgatado, foi liberto lá do Egito nos capítulos iniciais, e eles saem da terra do Egito, e esse povo está agora em direção a uma outra terra. Eles saem da terra da escravidão e estão se dirigindo à terra da promessa. Deus liberta o seu povo e está levando esse povo para uma terra. Por que Deus está levando esse povo para uma terra? Porque Ele havia prometido para esse povo, na verdade, para os antepassados desse povo, começando lá atrás com Abraão, no capítulo 12, depois no capítulo 15 de Gênesis, Deus chama esse homem Abraão e faz uma promessa para esse homem. Diz: Abraão, eu vou te dar uma descendência, eu vou te abençoar, e eu vou te dar, Abraão, para os seus descendentes, uma terra. E Deus aqui está então cumprindo seus planos, tirou esse povo, que é o povo que vem lá de Abraão, tira do Egito e está levando para a terra da promessa. Mas no meio do caminho dessa viagem à terra, Deus resolve fazer uma aliança, um pacto com esse povo. Deus está levando o povo para a terra, para no meio do caminho ali no Monte Sinai, e Deus resolve fazer uma aliança com o seu povo, porque esse povo é o povo de Deus, e como o povo de Deus, eles precisam viver nesse mundo, lá na terra que Deus prometeu, como povo de Deus. E como se faz isso na prática? Obedecendo às ordens desse Deus. Então eles param ali no meio do caminho, no Monte Sinai, e Deus faz uma aliança. Deus convoca Moisés para subir lá no topo do monte, para passar para Moisés todas as instruções que dizem respeito a ser o povo de Deus. Como você é povo de Deus? Obedecendo às instruções práticas de Deus. E Moisés então sobe até o monte. Só que antes de Moisés subir ao monte, ele avisa ao povo. Ele fala: pessoal, Deus nos trouxe até aqui para fazer conosco uma aliança. E sabe qual que é a resposta do povo a essa proposta divina de fazer uma aliança, fazer um pacto entre o povo e Deus? Você sabe qual que é a resposta do povo? Topamos, estamos dentro, vamos fazer essa aliança. O povo sabe qual que é o conteúdo dessa aliança ainda em detalhes? Não, Moisés vai subir para receber as instruções. Mas o povo diz: não, estamos dentro, vamos fazer essa aliança. Então essa aliança é selada, e Moisés sobe lá ao topo do monte para receber as instruções. E Moisés passa lá em cima do monte em torno de 40 dias.
Moisés lá em cima com Deus, e o povo aqui embaixo estacionado, aguardando o retorno de Moisés com todas as informações, para então o povo prosseguir viagem. E o povo está lá em cima, e nada, aliás, o povo está aqui embaixo, Moisés lá em cima, e nada de Moisés. Passa um dia, 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias, e cadê o Moisés? Moisés está lá em cima e o povo aqui embaixo começa a ficar impaciente. Então eles convocam Arão e dizem: Arão, seguinte, seu irmão, nós não sabemos o que aconteceu com ele, ele subiu e não voltou até agora, então agora você é o responsável. Então você vai fazer o seguinte: você vai fazer para nós um ídolo, vai fazer deuses, para que nós continuemos essa jornada. Precisamos de alguma orientação espiritual divina, então você faça, Arão, para nós deuses, e nós precisamos de deuses para continuar a jornada. Vocês acham que Arão topou esse desafio, esse pedido do povo? Sim, lá no capítulo 32 você tem essa história, e o capítulo 34 é o desfecho dessa história. Arão faz os deuses ali que o povo pediu, e o povo então começa a celebrar um culto a esses falsos deuses estabelecidos por eles. E Deus lá de cima vê toda essa confusão acontecendo lá embaixo no acampamento. E Deus fala para Moisés: Moisés, desce, porque o povo já se corrompeu. Acabamos de fazer aliança, nem terminou a lua de mel ainda, se pensarmos dessa maneira, e o povo já está traindo Deus. E Deus fala: Moisés, volte. Moisés retorna ao acampamento juntamente com Josué e descobre essa situação. Moisés manda punir os transgressores, aqueles que participaram desse culto, da construção do Deus, desse culto falso. No capítulo 32 acontece toda essa história. No capítulo 33, Deus fala para Moisés: Moisés, eu não vou mais com vocês. Vocês vão continuar a jornada para a terra, mas eu, Moisés, não vou mais com vocês, porque vocês são um povo de coração duro, vocês são infiéis. Então, Moisés, eu não vou. Vocês vão continuar, eu vou guiar vocês, mas a minha presença não irá com vocês. Isso no capítulo 33. E lá no capítulo 33, Moisés intercede. Deus fala: Senhor, se o Senhor destruir esse povo, se o Senhor não for conosco nessa jornada, o que dirão os outros povos? Que o Senhor tirou a gente do Egito para matar aqui no deserto? Tem misericórdia, Senhor, seja misericordioso conosco, tem paciência, perdoa o nosso pecado. Moisés, ele intercede diante de Deus. E Deus, no capítulo 33, reverte a sua decisão. Deus fala: tá bom, Moisés, por amor ao meu nome, eu perdoo e eu vou com vocês. E agora no capítulo 34, nós veremos essa reversão da decisão de Deus, ou seja, nós veremos a misericórdia de Deus sendo provada, sendo mostrada de maneira prática. Porque no capítulo 33, Deus retoma a sua presença ali no meio do povo, e no capítulo 34, agora nós veremos Deus fazer essa renovação da aliança que havia sido rompida lá no 32, na prática. E o nosso texto começa então no capítulo 34, versículo 1 e 2, com uma ordem da parte de Deus para Moisés. Veja a leitura. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. Ou seja, Deus fala para Moisés: Moisés, faça 2 tábuas de pedra e se prepare para subir novamente para se encontrar comigo. Moisés havia quebrado as tábuas porque o povo já havia quebrado a aliança. A tábua era uma mera representação física daquilo que o povo teria que fazer na prática. O
povo já havia quebrado na prática, Moisés então quebra as tábuas lá no capítulo 32. E ele então sobe, se coloca diante de Deus. E já no versículo 5, irmãos, nós podemos ver a primeira prova da grande misericórdia de Deus na vida do seu povo. Veja a leitura do versículo 5. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor. A primeira, irmãos, prova da grande misericórdia de Deus na vida do seu povo é que Deus manifesta a sua presença. Veja, irmãos, que o texto ele dá alguns detalhes da proximidade do Senhor em relação a Moisés. Deus, irmãos, é o Todo-Poderoso, Ele não precisaria agir dessa maneira para cumprir os seus planos, mas Ele se coloca, irmãos, de maneira próxima de Moisés. Veja que o texto diz que o Senhor desceu, que o Senhor se pôs junto a Moisés. O texto diz, irmãos, com essa ênfase, que Deus decide manifestar a sua grande misericórdia através da sua presença. Ele diz: eu vou descer e eu vou me colocar aqui, Moisés, do seu lado, estarei lado a lado com você. E Moisés ali, irmãos, é o representante do povo. Então Deus está dizendo: eu estou próximo da misericórdia, e se você sabe, até a consumação dos séculos. São as palavras do nosso Salvador, palavras de consolo, palavras de esperança, palavras de grande misericórdia para a nossa vida. Irmãos, essa é uma verdade que precisamos sempre nos lembrar. Deus está conosco, Deus está com você, mesmo no meio da sua luta, no meio da sua dificuldade. Deus diz: eu estou com você. Deus então manifesta ali sua presença junto a Moisés e prossegue no versículo 5 e no versículo 6, nos apresentando a sua segunda prova de grande misericórdia. Veja no verso 5 e verso 6. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e em verdade. E aqui nesses versos nós podemos ver a segunda prova da grande misericórdia de Deus, porque Deus revela o seu caráter. Veja que interessante que o versículo 6, ele começa dizendo que o Senhor passou perante Moisés e proclamou, e clamou, e ele diz: o Senhor Deus. Parece uma repetição sem muito sentido, mas na verdade o que Deus está dizendo para Moisés é: Moisés, quem está fazendo tudo isso com vocês, quem está cuidando de vocês aqui, é quem? O Senhor. Lá no capítulo 3, no começo da nossa história, nós vemos que no primeiro encontro de Moisés com Deus, qual que é uma das grandes questões que Moisés apresenta para Deus quando Deus fala para ele: Moisés, volte para o Egito e confronte o faraó. A pergunta de Moisés para Deus é: Senhor, qual o seu nome? Quem está me enviando? Lá no capítulo 3, na história da sarça. E a resposta de Deus para Moisés é: Moisés, o Senhor, o eu sou, está te enviando. E aqui Deus faz o mesmo tipo de afirmação. Deus fala para Moisés: Moisés, a minha grande misericórdia com vocês está baseada na minha presença, está baseada no meu caráter, porque sou eu, o Senhor Deus que está fazendo tudo isso. E Deus diz que Ele é um Deus misericordioso, piedoso, tardio em irar, ou seja, Deus tem grande paciência, Deus é grande em beneficência, Deus é grande em verdade. O texto continua dizendo que é o Deus
perdoador, que perdoa a transgressão. Mas o texto diz que Deus é um Deus justo, que pune também a transgressão. Mas, irmãos, a grande verdade para a nossa vida é que Deus age com misericórdia a nosso favor por causa do seu caráter, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Você pode se apoiar, você pode buscar essa ajuda da parte de Deus, porque Deus é assim. Muitas vezes você precisa tirar um pouco o foco da sua situação, que pode ser uma situação realmente complicada, uma situação dolorosa, uma situação triste, mas fazer como Moisés faz no versículo 8. Veja como Moisés age em face dessa declaração. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra e adorou. Em face ao caráter de Deus e à sua presença, a reação de Moisés e a nossa reação não pode ser outra além de adorar. Mas, irmãos, a grande base da misericórdia de Deus, a prova da sua misericórdia para conosco é que Ele está presente, e que Ele age como Ele age, porque Ele é um Deus assim. Ele é bom e Ele é misericordioso. Deus então continua falando no versículo 10, que Ele está retomando essa aliança. Veja comigo o versículo 10 e o versículo 11, onde o Senhor Deus diz assim para Moisés: então disse: eis que faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo o meio estás, veja a obra do Senhor. Porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu tenho, o que te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, e os cananeus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. Então aqui nesse texto, a partir do versículo 11, nós veremos a terceira prova da grande misericórdia de Deus, onde Deus mostra para Moisés e seu povo o seu bom caminho. Do versículo 11 até o versículo 28, Deus apresenta uma série de regras, de mandamentos, de ordenanças para o seu povo. Você vai encontrar aqui diversos textos dizendo assim, ó, versículo 12: guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, mas os teus altares derrubareis. Deus diz: não te farás deuses de fundição. Ou seja, Deus começa a trazer novamente à memória de Moisés e consequente o povo, que vida com Deus, misericórdia de Deus, também está baseada na sua palavra, no seu mandamento, nas suas ordens. Irmãos, muitas das pessoas olham para a Bíblia, entendem a Bíblia como um livro simplesmente teórico, ou um livro de cunho totalmente espiritual. O que você lê aqui serve só para a sua mente, ou para o seu espírito. Mas na verdade, Deus deixou regras, mandamentos, instruções para que você vá bem na vida. Isso não é misericórdia da parte de Deus? Deus não te coloca aqui no mundo e fala: olha, temos um relacionamento, mas você vai ter que descobrir, você vai ter que, como a gente diz por aí, você vai ter que descobrir o caminho das pedras sozinho, vai ter que descobrir por tentativa e erro como que as coisas funcionam. Deus não faz assim. Deus alimenta o nosso interior, mas Deus alimenta também as nossas práticas. Deus dá uma série de regras, mandamentos, instruções para que a sua vida seja uma vida boa. Os mandamentos são vida, são luz. E tanto no contexto de Israel quanto no nosso contexto, a realidade é a mesma. Deus, em sua misericórdia, revela como viver melhor. Você tem que admitir que o seu jeito de fazer as coisas, muitas vezes, é um jeito ruim, quando a decisão é por você. A gente precisa admitir isso, a gente não sabe como fazer as coisas.
Mas Deus prova a sua misericórdia nos mostrando o seu bom caminho. Você está procurando a felicidade? Você está procurando a solução para os seus problemas, dificuldades, como comprar casa, como comprar carro, como arrumar marido, como resolver problemas do relacionamento, do casamento, da família, problemas de conflito no trabalho? Está procurando essas respostas práticas para a sua vida? A Bíblia tem. Faça o teste, faça uma leitura cuidadosa, por exemplo, do livro de Provérbios. Você vai encontrar ali diversas questões práticas para o seu dia a dia. O mandamento é vida, não é fardo. O mandamento de Deus é liberdade para você viver melhor. Ô irmãos, você acha que Deus preservou a sua palavra por milhares de anos, usou dezenas de escritores, só para você ter um livro aqui, que vai te dizer de uma maneira assim, bem superficial, quem Deus é? Você tem aqui, irmãos, a situação, você tem aqui a condição de Deus para resolver grande parte dos seus problemas. E quando o problema não for solúvel aos nossos olhos, Deus tem orientação para você como passar pela situação. Mas o grande ponto é que Deus revela a sua misericórdia, Deus prova a sua misericórdia para a nossa vida, manifestando a sua presença, revelando o seu caráter e nos mostrando o seu bom caminho. E aqui no versículo 28 mostra que Moisés esteve ali diante de Deus por mais 40 dias, e esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Então agora do verso 29 em diante nós temos o retorno de Moisés para o acampamento. Se passaram mais 40 dias e dessa vez o povo não se rebelou, esperaram a volta de Moisés com paciência. Só que Moisés, quando volta para o acampamento, ele volta de uma maneira diferente, que nem ele sabe que ele está assim. Veja o versículo 29 e 30. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Depois que falara com ele, olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso temeram chegar-se a ele. Moisés desce, e quando ele está chegando lá no acampamento, o pessoal olha para aquele camarada chegando e ficam preocupados, porque essa pessoa que está voltando, que parece ser Moisés, tem o seu rosto brilhante, uma situação muito diferente. Eles temem essa situação. E olhando essa situação, nós veremos a 4ª prova da misericórdia de Deus, porque Deus usa o seu poder na nossa vida. Moisés não pediu para o Senhor: Senhor, eu vou voltar lá para o acampamento, mas eu assim preciso que o Senhor prove para eles que eu estive aqui com o Senhor. O Senhor prove a sua presença, nossa conversa aqui. Moisés faz o que tem que fazer e volta para o acampamento. A vida de Moisés, para ele está tudo igual. Mas aos olhos do povo, o pessoal olha e fala: Moisés não está igual. E o povo sabia onde Moisés estava. Então qual que é a conclusão? Moisés esteve com Deus. Esta é a marca de Deus na vida de Moisés. Moisés não buscou um sinal, Moisés não buscou nada, mas Deus, pela sua grande misericórdia, usa o seu poder na vida de Moisés. E as pessoas puderam ver que realmente realmente Moisés esteve com Deus. Moisés está diferente pela sua condição atual. E, irmãos, da mesma maneira nós lemos as palavras de Jesus, que diz para nós: eu sou a luz do mundo. Olha que interessante. O rosto de Moisés brilhou na prática, porque eles precisavam ver um sinal visível, prático da presença de Deus ali, do momento de Moisés com o Senhor. Mas o nosso Salvador, quando esteve aqui, ele diz: eu sou
a luz do mundo. E essa foi a ordem que nos foi passada. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Lá em Mateus capítulo 5. E você tem permitido, você tem buscado a manifestação da presença de Deus na sua vida através do poder de Deus? Irmãos, quando você buscar a misericórdia do Senhor, Ele usará o poder dele na sua vida. Será talvez através de um sinal miraculoso? Pode até ser. Mas o fato é que pequenos atos, muitas vezes, pequenas atitudes no nosso dia a dia, revelam o poder de Deus. Será que a sua luz tem brilhado? Será que você tem realmente buscado um relacionamento correto com o Senhor, ao ponto do Senhor manifestar a misericórdia dele na sua vida usando o seu poder? Ou você fica preso, querendo resolver tudo na sua força, no seu poder, da sua maneira? Irmãos, vimos hoje 4 provas da grande misericórdia de Deus na sua vida. Deus manifesta a sua presença, Deus revela o seu caráter, quem Ele é, Deus mostra o seu caminho, caminho de felicidade, caminho de orientação mesmo, e Deus usa o seu poder na sua vida. E essa misericórdia está disponível para você, está disponível para nós. Mesmo que você tenha passado por lutas, por dificuldades, por momentos difíceis, por desânimo, se essa é a sua situação, se coloque diante de Deus, fala: Senhor, eu preciso da sua misericórdia. Me ajuda, Senhor. Busca o Senhor, conheça mais quem Ele é através da sua palavra. Procure viver o caminho do Senhor através da sua palavra. E eu gostaria de terminar essa manhã mostrando para os irmãos que esse é o pensamento das Escrituras como um todo, onde nós lemos no livro de Hebreus as seguintes palavras: cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Achegue-se a Deus. Ele promete que vai manifestar na sua vida a sua misericórdia. Que Deus abençoe seu coração nessa manhã, irmãos. Vamos terminar com uma palavra de oração. Senhor, precisamos mais do que nunca da tua misericórdia, Pai. Muitos aqui têm passado por lutas, por dificuldades, ou mesmo no momento de tranquilidade, Senhor. É a tua misericórdia que nos preserva, que nos orienta, que nos fortalece e que nos guia. Que a sua misericórdia seja manifesta em nossas vidas essa manhã, auxiliando cada irmão que tem passado por lutas e dificuldades, auxiliando cada família, cada jovem, cada adolescente, que tem as suas lutas e dificuldades. Mas assim como aquele povo podia ter certeza da tua presença através da sua misericórdia, nós também clamamos por ela, Pai. Tem misericórdia de nós. Nos ajude, nos fortaleça e nos guie com a tua palavra, Pai. Pedimos a tua orientação e o teu cuidado no nome santo de Jesus. Amém. Então agora vamos nos dividir para a nossa escola dominical.